Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar conhecendo os receptores das artérias, né? Aqueles que eu chamo de receptores de segunda ordem ou receptores de sucesso de refinamento, de recepção, né? São aqueles receptores dotados de conhecimentos específicos na área que eles atuam, por isso eles possuem uma detecção elevada para aquilo que eles estão é, recebendo, né, dos processos de provocar ao organismo um reconhecimento, uma reação precisa. Então vamos lá. O próximo receptor aqui da lista é o receptor de endotelina, ETA e ETB. Endotelina, ETA e ETB. Localizados no endotélio e músculo liso vascular. Então, endotélio e músculo liso da vasculatura. Músculo liso é aquele que consegue se contrair de uma maneira autônoma, né? De uma maneira automática. Chegou o pulso, ele já contrai o suficiente. Ele não precisa de um pulso a mais provocado pelos dos quais os músculos estriados precisam. Aqui, ó, endotélio. Ó, origem embrionária. As células epiteliais que formam o endotélio têm origem embrionária, na mesodérmica e também. O endotélio é a camada fina de tecido epitelial que reveste a parede interna de todos os vasos sanguíneos. Lembra endo, né? Endo vem de dentro, né? Indo, dentro. Télio, né? Dentro do tecido. A parede de dentro do tecido. Músculo liso vascular. Aqui. O receptor ETA, o receptor ETA, reta, né? Promove vasoconstrição intensa, e proliferação. Então a vasoconstrição é o seguinte, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Vasoconstrição é isso daqui, ó.
Então, você está vendo aqui? Existe um estreitamento acontecendo aqui. Ó. Como que esse estreitamento acontece, né? Esse estreitamento acontece quando, de certa forma, esse tecido, essa artéria, né? Ela se estica, né? O esticar de uma artéria provoca essa reta, essa constrição intensa, né? É, além do mais, essa reta ela pode ser provocada por duas prensas, né? Prensas musculares. Então é como se a gente estivesse enrolando uma massa, né? Isso aqui é uma massa, aí a gente vai passar um cilindro nela. O que que a gente vai fazer? A gente não vai espichar a massa, a gente não vai abrir a massa. Isso daqui não está fazendo essa massa ficar reta no sentido de abrir. Então, quando a gente abre um vaso nesse sentido, uma artéria, a gente aplica pressões a partir dos músculos ao redor dela e isso provoca uma constrição intensa na artéria. Só que essa constrição ela pode ser dentro do tecido endotelial, né? Lá dentro aqui, ó. Né? Nessa faixa, nessa porção aqui, ó. Um pouquinho o tecido hematopoético é esse e aqui, ó, nas paredes você tem os receptores zetas. Eles vão reagir, eles vão perceber essa vasoconstrição. Então, o reta ele percebe, né? Ele manda mensagem de que isso está acontecendo para a região regional. Então é como se fosse uma placa reta, receptor de endotelina. E o ETB? O ETB pode induzir vasodilatação via liberação de óxido nítrico. Induz vasodilatação. Liberação. Óxido nítrico. Relevância clínica. Hipertensão pulmonar e disfunção. Vamos pegar aqui, óxido nítrico. Vamos ver aqui os aspectos clínicos envolvendo esses receptores. Hipertensão pulmonar. E disfunção endotelial. Vamos lá. A função do endotélio é conter o sangue,
né, conter o tecido hematopoético. Conter o tecido hematopoético. Será que é assim? Esqueci. Hematopoético. Não, poético. E aí o endotélio ele serve para conter o tecido Vamos lá, ó. Vamos desenhar aqui a artéria, né? Essa aqui é a artéria. E aí, essa aqui é uma artéria normal. Ela poderia ser uma artéria com mais pressão, né? Essa artéria aqui, ó, ela representa uma artéria muito pressionada, né? Com hipertensão, hipertensa. E essa daqui, ó, representa uma artéria dilatada. Vamos dizer dilatada. Por quê? Porque as artérias elas não são o tempo todo assim, por causa das contrações e das marcações das contrações. Isso representa um aspecto normal por conta do aspecto de adaptação, né? É uma adaptação curricular, né, do tecido arterial, digamos. Então, não é normal essa dilatação assim. O tecido hematopoético, ele passa no lúmen da artéria, que é esse centro aqui, ó. E aí você percebe que tudo isso aqui descaracteriza o tecido. O tecido, né, descaracterizado pelo efeito da artéria. Então, a gente tem a descaracterização do efeito pelo efeito da artéria, da passagem sanguínea. E esse aqui, ó, é quem serve sangue. Serve sangue. Se você tem a descaracterização desse servidor, né? Servidor de sangue barra oxigênio e nutrientes. Vários compostos além, né? A gente tem, pelo sangue, a gente tem hormônios, proteínas também. E aí você, com essa disfunção, você tem uma modificação no servidor e essa mudança pode trazer prejuízos para o sistema. Por exemplo, a baixa de oxigênio, a hipóxia, eu acho que é anóxia, né? Entre outros, né? Ela pode perder o movimento peristáltico,
do vaso, né, por conta de falta de recepção do estímulo nervoso, né, desse estímulo elétrico, né? E a hipertensão pulmonar é o quê? É quando você tem, por exemplo, os vasos chegando no pulmão com uma pressão muito alta, né? Então você tem uma hipertensão pulmonar, chega muito sangue, precisa de muita atividade pulmonar. Por quando você não tem esses receptores nos vasos, nas artérias pulmonares, você perde as artérias pulmonares, você, você perde você causa um aumento na tensão do pulmão porque você não regula a entrada de sangue no pulmão, digamos assim, né? Ou você faz entrar muita pressão de sangue no pulmão. Então é muito importante é, o ETA e o ETB. Então o ETA ele está ligado a esse camarada aqui, né? Essa figura aqui, ó, ETA. E o ETB ele está ligado a essa daqui, ó. Pensa assim, ó, com energia contrai, sem energia descontrai, de alguma forma, né? Ah, como se fosse um nariz, né? Alguma coisa assim. Então tá bom. Esse é o agente especial, né? Do endotélio, que é a parte interna, o tecido interno do, dos vasos sanguíneos. Eles trabalham lá nessa região, receptor de endotelina A e receptor de endotelina B. Percebe que aqui, ó, o A, se você fazer essa analogia aqui, ó, o A, ele é uma ponta, ou seja, ele tem uma contração, né? Se você pegar aqui, ó, você vai ver que tem essa contração aqui, ó, do A. Tá vendo? Essa contração. E o B, ele é uma vasodilatação, né? Você tem o vaso dilatando, né? No, mais ou menos isso, né? Uma imagem assim. Só para tentar deixar mais digerível. E o que é o óxido nítrico que faz o vaso dilatar? Óxido nítrico, também conhecido, é uma molécula gasosa essencial com várias funções biológicas, incluindo a regulação da pressão arterial e a comunicação celular. O óxido nítrico, também conhecido como monóxido de nitrogênio, é uma molécula gasosa incolor e altamente reativa com a fórmula química NO. No... Ele é produzido naturalmente no corpo humano a partir do aminoácido odicaoanima L-arginina, através da ação da enzima. Então vamos lá. Ó. O nó óxido nítrico, vasodilatador, TB.
aminoácidos L-arginina. Através da ação da enzima óxido nitro. Então, tá vendo, ó? Se você nutre isso, aquecendo, de certa forma, a região que isso ocupa, você meio que organiza uma certa relação, né? Uma amizade, uma instrução definida, né? A enzima é como se ela fosse um caminho certo, né? Um caminho rápido, um caminho que você toma sem pensar, porque já é um caminho definido, né? Então por isso que você tem processos mais rápidos, né? É como se você já tivesse operado tanto uma coisa que você já sabe operar. L-arginina produz o aminoácido, né? O anima sódica L-arginina, né? Vai fazer com que você consiga, quando produzir esse óxido nítrico, o qual em contato com o endotélio provoca vasodilatação. Então, são mistérios dos mundos médicos, mas nada que alguns anos estudando você entenda e se agrade desse tipo de produto, né? Produto científico e modulante para a saúde dos indivíduos. Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!